Meus amigos, retornando aqui à nossa aula palestra sobre execução penal, hoje nós vamos continuar falando sobre os órgãos que compõem a execução penal. Mas antes eu gostaria de avisar que eu vou estar postando no YouTube toda segunda-feira a nossa matéria, a nossa aula. Gostaria que todos assistissem, né? E também inscrevessem no canal, né? YouTube Crisone Araújo. Fácil de encontrar. Ok? Vamos falar então sobre esses demais órgãos que são Conselho Penitenciário, Departamento Penitenciários, Patronato, Conselho da Comunidade e, finalmente, a Defensoria Pública. Esses órgãos, exceto aí a Defensoria Pública, são órgãos de administração, né? São órgãos que a gente pouco ou quase nunca ouve falar. Mas vamos aqui detalhar um pouco sobre eles, né? Primeiro, o Conselho Penitenciário. O que vem a ser esse Conselho Penitenciário? Porque, como dito, esses órgãos que a gente nunca ouve falar, ou pouco ouve, esse Conselho Penitenciário, por exemplo, é um órgão consultivo e fiscalizador da execução penal. Né? Qual é a sua incumbência principal? Sua incumbência é emitir parecer sobre indulto e comutação de pena, né? Exceto quando o indulto ou mesmo a comutação foi em razão de doença do apenado, que nesse caso independe de parecer desse órgão. Mediante requerimento da defesa, ou até mesmo da Defensoria Pública, ou mesmo do Ministério Público, e após a perícia que constata a doença do apenado, o juiz poderá conceder indulto a esse paciente, até mesmo comutação. Também compete a esse órgão inspecionar os estabelecimentos e serviços penais. É uma das funções também de outros órgãos. E compete também apresentar no primeiro trimestre do ano ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária um relatório referente ao seu trabalho. E compete também supervisionar o patronato, que nós vamos entender um pouquinho o que é isso, bem como deve conceder ali uma assistência aos egressos, né? Aqueles que cumpriram a sua pena ou saíram do sistema prisional para cumprir medidas restritivas. Então, isso é esse órgão. E o departamentos penitenciários, o que vem a ser esse departamento? O Departamento Penitenciário Nacional é subordinado também ao Ministério da Justiça. É um órgão executivo de políticas penitenciária e também deve dar apoio à administração, apoio financeiro, né? No Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Quais são as atribuições desse departamento? Acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o território nacional, inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos prisionais, assistir tecnicamente as unidades federativas prisionais, colaborar com as unidades federativas mediante o quê? Convênios, a implantação de estabelecimentos e serviços penais, colaborar com a unidade para a realização de cursos de formação de pessoal penitenciário e de ensino profissionalizante do condenado. Estabelecer, mediante convênio com as unidades federativas, o cadastro nacional de vagas existente em estabelecimentos locais destinados ao cumprimento de penas, acompanhar a execução penal das mulheres beneficiadas pela progressão especial do regime, né? Ali que trata o artigo 112 no seu parágrafo 3º. Então, é específico desse órgão acompanhar o cumprimento da pena
das mulheres condenadas. Incumbe também a esse departamento a coordenação e supervisão de estabelecimentos penais e de internamentos federais. Os resultados obtidos por meio do monitoramento e das avaliações periódicas previstas na lei serão utilizadas para uma função de efetividade da Progressão Especial para a Ressocialização das Mulheres. Então, é um órgão bem específico, né, que cuida dessa parte. E os departamentos penitenciário local? A legislação local poderá criar departamento penitenciário local também, né, com a finalidade de supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais do Estado. Também os órgãos referidos nessa lei também deverão realizar acompanhamento do que trata ali o artigo 72 dessa lei. Da direção e do pessoal dos estabelecimentos penais. O ocupante de cargo de diretor de estabelecimento deverá satisfazer alguns requisitos, né? Por exemplo, deverá ser bacharel em direito, né? Ou psicologia, ou ciências sociais, né? Ou mesmo pedagogia. Também se admitindo o bacharel em serviços sociais. Então, essas qualificações são necessárias para se nomear o diretor. É interessante que antes, aqui em Minas, pelo menos, a direção dos estabelecimentos prisionais era nomeada de pessoas fora, né? Fora do sistema prisional. Eram o quê? Eram delegados aposentados, oficiais da PM aposentados. Então, esses normalmente eram nomeados diretor do sistema prisional. Mas hoje não. Hoje não existe mais a interferência, né, de pessoas fora do sistema. Inclusive não há mais policiamento, né, de polícia militar nas unidades prisionais, como era feito antigamente. Hoje tudo está ligado ao sistema prisional. Então o diretor da unidade tem que ser uma pessoa do sistema, né, do sistema prisional. Tem que ser um policial penal, mas o fato só de ser um policial penal não o torna apto para o cargo de diretor. Mesmo sendo policial penal, ele tem que ter uma dessas qualificações. E o policiamento interno nas unidades prisionais hoje é feito só pelo policial penal. A polícia militar foi afastada do sistema prisional. Só em alguns casos, quando há revolta nos presídios, é solicitado aí o apoio da polícia militar, mas especificamente só nesses casos. É interessante que o diretor ele deverá residir, né, no estabelecimento, que é uma norma que a lei criou, mas que hoje não acontece isso mais, né? Ou residir no estabelecimento ou nas proximidades. E terá que dedicar tempo integral ao sistema prisional. Então, são normas criadas pela lei que hoje não é mais seguido. O quadro do pessoal penitenciário ele será organizado em diferentes categorias, né? Hoje existe a polícia penal, conforme dito, e todas essas funções, diretor geral, vice-diretor, chefe de segurança, então são cargos que têm que ser destinados ao policial penal. A escolha do pessoal da administração também, hoje, tem que ser policial penal. Não se admite mais o civil nesses cargos. O ingresso do pessoal nessa função, nesses cargos, primeiramente se dá por concurso público, né, para policial penal, e aí aqueles que têm qualificação poderão ser nomeados, né, nesses cargos. Então isso é esse órgão que acabamos de falar.
Agora vamos falar sobre um outro órgão, que é o patronato. O que é esse órgão, patronato? O patronato, público ou particular, destina-se a prestar assistência aos albergados e aos egressos. Então, esse patronato tem essa função, né? Orientar os condenados à pena restritiva de direitos, fiscalizar o cumprimento das penas restritivas de direito, né? E colaborar com a fiscalização e cumprimento das condições determinadas pelo juiz na suspensão ou no livramento condicional. Então, são essas funções. Conselho da comunidade. O que seria isso? Então, deverá existir, né, em cada comarca um conselho da comunidade, composto por quê? No mínimo de um representante da associação comercial ou industrial, um advogado indicado pela OAB, um defensor público indicado pelo defensor geral, um assistente social, e compõe, então, esse conselho da comunidade. Na falta de representante prevista nesse artigo, ficará a critério do juiz nomear, então, esses componentes. E o que esse conselho da comunidade faz? Eles têm que visitar, pelo menos mensalmente, o estabelecimento penal existente na comarca. Deve sim entrevistar presos, saber o que está acontecendo, qual é o tratamento que está sendo dado, apresentar relatórios mensais ao juiz da execução e ao conselho penitenciário. E deve diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistir ao preso ou ao internado. Então, esse conselho tem essa função. E, finalmente, a Defensoria Pública. Qual é a função da Defensoria Pública? Bem, a Defensoria Pública na execução penal é praticamente a mesma função da Defensoria Pública geral. Eles têm a função de assistir o preso, que não tem condição de pagar o advogado, né? Então, eles podem, nesse caso, desses presos que não têm advogado particular, vai requerer todos os benefícios necessários, vai qualquer requerimento para esses presos, requerimento de remissão, progressão de regime, livramento condicional ou mesmo indulto, cabe então à Defensoria Pública requerer para aquele preso desassistido por advogado particular. Então a função é a mesma, né? Atender o preso carente em todas as suas reivindicações. Cabe, então, à Defensoria Pública fazer isso. O defensor público deverá ter uma sala dentro da unidade prisional para que ele possa atender melhor aos presos. Infelizmente, não acontece nas unidades prisionais do nosso estado. O defensor público, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, o defensor público na Grande BH, eles mantêm uma unidade próxima, né? Mas não dentro da unidade prisional. É apenas aqui, apenas na Zé Maria Oquimim, que a gente observa isso. Nos demais, nem na unidade próxima existe, né? Isso tem trazido uma série de problemas, de atraso, né, de requerimento de benefício. Porque anteriormente havia os advogados contratados que ficavam realmente dentro das unidades. Esse advogado é que fazia os requerimentos para os presos, que não tinha advogado particular. Hoje não existe mais esse advogado, existe um assistente jurídico dentro das unidades que acompanha os presos, passando a informação, né, para o defensor público, até mesmo fazendo as petições que deverá ou que será assinada também pelo defensor público. Então, isso realmente tem trazido uma série de problemas com atraso de pedidos de benefícios, né, e tem trazido assim, uma certa movimentação negativa dentro dos presídios. Mas
É isso que existe. Hoje, então, nós encerramos aqui a nossa palestra sobre os demais órgãos da Defensoria Pública, da Execução Penal. E agradeço aí aos amigos, aos colegas. E na próxima segunda continuaremos agora já entrando bem mais na matéria. Muito obrigado a todos e não esqueçam, inscreva no canal. Será um grande prazer para mim. Muito obrigado e até a próxima.